Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo 6. O que nós vamos meditar aqui, você já fez aquela pergunta? Eu escuto muito isso. Às vezes pessoas que dizem assim: eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 20 e poucos anos de fé. Enquanto algumas pessoas têm um tempo menor, mas você consegue ver diferença em resultados na vida de um em relação ao outro. Por que a vida de algumas pessoas mudam mais rápido, outras não? Nós falamos muito nessa reunião sobre a importância de algo chamado intenções e motivações, certo? Deus julga intenções e motivações. Ainda que alguém olhe para mim e diga assim, a intenção dele é ruim, Deus julga, Deus olha e vê qual é a intenção e a motivação do meu coração. Eu sou julgado por isso, como você é julgado pelas intenções e motivações do seu coração. E também pelo temor ou a falta de temor, reverência ou falta de reverência. E o que nós vamos meditar aqui hoje, deixa muito claro que as coisas santas, as coisas sagradas que devem ser reverenciadas quando não são tratadas da forma que devem ser, ou se tem consequência ou não tem nenhum bom resultado. Ou a gente colhe consequências ou não temos nenhum bom resultado daquilo que deveríamos estar colhendo, resultados extraordinários. E de repente vemos outros que têm resultados surpreendentes, extraordinários. E isso está no quê? No temor, na reverência, intenção, motivação do coração, sinceridade. Começando essa leitura em 1 Samuel 7, versículo 1, diz assim: os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Diga comigo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Quanto tempo a arca permaneceu na casa desse homem? Você sabe que no Velho Testamento, a arca da aliança era símbolo da presença do Senhor. Aonde estava a arca é como a presença do Senhor. Aliás, não era como, a presença do Senhor estava ali. A presença do Senhor estava na arca. Só que a arca era símbolo da presença, era símbolo da aliança. A arca, quando o povo desobedeceu a Deus, foram infiéis, porque tem isso também, não importa o quanto uma pessoa acredite que tenha algo consagrado perto dela, por isso que nada consagrado é a segurança, né? É como Israel. Israel tinha a maior confiança que nada pudesse acontecer a eles, porque eles tinham, era o templo estava lá, o lugar sagrado estava lá, e o Senhor permitiu que o inimigo entrasse, destruísse o templo e levasse tudo, porque não era aquilo. O Senhor quer um coração sincero. Por isso que existem tantas pessoas que confiam em algumas coisas, em alguns objetos, alguns símbolos, e não traz resultado algum para a vida dela, não traz proteção algum para a vida dela. A arca, quando começa, eu não vou estender porque fica confuso para quem não estava para ouvir a mensagem, mas nós pregamos muito recentemente sobre Eli. Lembra de Eli? Sempre? Lembra, sim ou não? Nós pregamos muito de Eli, porque Deus cobrou de Eli
que ele honrava mais os filhos do que o Senhor, então não corrigia os filhos tratavam as coisas santas, as coisas sagradas, sem temor algum, e colheu as consequências, colheu os filhos, colheu ele, que era sacerdote, e a partir dali começou uma sucessão de desgraças acontecerem. E dentre essas situações, passa a referência, por favor. Dentre essas situações, os filisteus, que eram inimigos de Israel, vieram, derrotaram Israel, pegaram a arca e levaram a arca, que era símbolo da presença do Senhor, levaram para sua terra. E isso foi muito ruim para os filisteus. Então eles levaram a presença do Senhor para a sua terra, colocaram diante do templo de Dagon, que era o Deus que eles acreditavam, e no primeiro dia Dagon amanheceu caído no chão, a estátua, a imagem de Dagon apareceu caída com a cara no chão. Eles foram lá, levantaram a imagem de Dagon, colocaram no seu lugar. No segundo dia ele apareceu com a cabeça cortada e as mãos cortadas e o corpo no lugar. Eles ficaram em pânico. Eles entraram em pânico e viram que tinha algo diferente ali, tinha algo muito sério, que a presença da arca não era boa para eles. Eles estavam tocando em algo que era santo, algo que era sagrado. E aí tiraram a arca, mandaram para um outro lugar. Quando chegou naquele outro lugar, o povo foi tomado de feridas, hemorroidas, apareceram ratos, pragas de todo tamanho, entraram em pânico novamente, tira essa arca daqui, levaram para outro lugar. Quando levaram para outro lugar, a mesma coisa, desgraça em cima de desgraça, pânico em cima de pânico, até eles consultarem os sacerdotes deles e dizer: o que nós fazemos com essa arca? Fizeram um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas com bezerros novos, vacas que nunca colocaram uma canga. Sabe o que é canga? Sabe? Nunca colocaram uma canga nessas vacas, e vamos colocar uma canga, vamos colocar uma carroça, e vamos colocar a arca em cima, e vamos soltar. Se ela ficar por aqui, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Se ela sair correndo daqui, é porque realmente é de Deus. E com um bezerro novo, fizeram esse teste, prepararam as 2 vacas. Quando prepararam as vacas, colocaram, as vacas saíram correndo, berrando, e levou a arca para a terra, devolvendo a arca aos israelitas, a quem pertencia. Ok? Amém? E aí entra essa primeira leitura que eu fiz. Depois eu faço um resumo bem rápido para você entender, tá? Que eu quero chegar no ponto. Só estou te contando a história para você não ficar tão perdido, mas nós vamos chegar no ponto que é o ponto que nós precisamos entender. Volta onde eu estava. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Ela permaneceu na casa de um homem chamado Abinadab. E não há referência alguma que a arca tenha trazido algum bom resultado àquele homem, à casa dele. Pelo contrário, o seu filho, ele teve a perda de um filho, uma perda importante. E por que isso? Tudo está na forma como tratamos as coisas santas, sagradas, com a reverência, com o temor, com o respeito, com o amor que tratamos. Os filisteus não tinham referência alguma, a arca não era para estar lá, por isso tantas consequências. Agora, Abinadab era supostamente um levita, era um homem consagrado, mas também que não deu o devido valor. Diga essa palavra comigo: não deu o devido valor. Não deu o devido valor ao que representa, diga comigo, a presença
de Deus. Aquela era a presença do Senhor. Ele não deu o devido valor. Não há registros de bênçãos, de algo incrível que tenha acontecido na casa dele, e infelizmente ele ainda perdeu um filho. Passa, por favor. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram a Balá e em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Uma coisa interessante é que eu não vou entrar em detalhes para que muitos não se percam no detalhe, tá? Porém, em todo o reinado de Saul, para quem conhece sabe do que eu estou falando, Saul nunca se preocupou em resgatar a arca. Quando Davi foi ungido a rei, uma das primeiras coisas que ele fez foi correr para buscar, diga comigo, a presença de Deus para o seu reino. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Mas também não se preparou para fazer isso, porque as coisas de Deus não se faz de qualquer maneira. Aí vamos, quer ver? Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de, diga comigo, irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Porque a irreverência, tudo é o que eu disse. As coisas santas não podem ser feitas de qualquer maneira. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho, não é do jeito... Sabe o que eu penso? Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ser assim. Não, tudo tem uma maneira certa. E mesmo que a intenção fosse boa, existia uma maneira de lidar com a arca. Existia uma maneira de lidar com aquilo que era sagrado. E a verdade é que Davi não se preparou para aquilo. E quando os bois tropeçaram e Uzá foi tentar segurar, e foi segurar de forma irreverente algo que era santo, sagrado, precioso, era a presença do Senhor, ele morreu, ele foi fulminado. E morreu ali mesmo, ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje naquele lugar é chamado Perez Uzá, destruição de Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa, diga comigo, de Obed-Edom em Gade. Depois eu falo também sobre essa pessoa. E aí que vem, né, o ponto que eu quero chegar. Obed-Edom recebeu a sua casa era na beira da estrada, não era nem na cidade. E Obed-Edom recebeu a arca com muita reverência, com muito temor, com muita honra, de uma forma especial. E esse homem foi abençoado demais. Olha o que diz o texto, passa por favor. A arca do Senhor ficou na casa dele, diga comigo, por 3 meses.
Diga comigo, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Ele foi extremamente abençoado, ele foi prosperado, ele foi enriquecido. A mulher que não tinha filhos gerou filhos. Uma sucessão de bênçãos aconteceu na vida desse homem em 3 meses. A presença de Deus na casa dele, mudou tudo. Era um homem simples, não tinha nada de extraordinário, não era de linhagem ou de descendência especial, era um homem comum, era um homem simples, mas quando a arca foi deixada ali na casa dele, certamente Deus encontrou muita sinceridade, reverência, muito temor, muito amor no coração daquele homem, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Aí que vem a pergunta: como pode ela ter ficado 20 anos na casa de Abinadab e não tem registro que algo de extraordinário tenha acontecido? Ela fica 3 meses na casa de Obed-edom e tudo isso acontece. Foi abençoado, toda a sua família foi abençoada. Pelo contrário, Abinadab perdeu um filho, a família de Obed-edom foi abençoada. Não tem registros de bênçãos na vida de Abinadab, mas tem registros de bênçãos extraordinárias acontecendo na vida de Obed-edom. Sabe o que é isso? Coração, temor, reverência. Tratar as coisas sagradas, como especial. E se a gente fizer uma pergunta, porque é mais ou menos assim: quem tem uma Bíblia sagrada na sua casa, levanta a mão. É algo especial e algo sagrado. Como ela é tratada? Como a presença de Deus é tratada? Com reverência total? Com temor? Como algo essencial para a sua vida? Para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para o seu financeiro? Ou... Bíblia Sagrada. É Bíblia. Deixa lá. Talvez até aberto em Salmo 23... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá, aberta, linda, mas ela não se cumpre. A promessa não se materializa. Ou aberto numa promessa importante, mas ela não se cumpre. E essa é a resposta para muitas pessoas. E isso responde também porque você pode ter 20 anos de fé, e em 3 meses a vida de alguém passar por um reboliço, por uma transformação, que talvez alguém não passou em 20. Reverência, temor, seriedade, comprometimento, entrega, tratar o santo como santo, o especial como especial, o sério como seríssimo, e não como uma coisa qualquer. E isso é muito sério. A arca, quando foi para a casa dos filisteus, só desgraça aconteceu, porque não era para ela estar lá. Mas quando ela veio para a casa dos israelitas, para a casa de alguém que supostamente era para trazer bênção, não trouxe. Não trouxe. Aí está aquilo que nós sempre falamos nessa reunião. Se tem uma coisa que você deve olhar todos os dias, sabe aquele versículo de Coríntios que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Se autoanalise, se examine. Quanto de temor há? Quanto de reverência? Na casa de Abinadab, talvez a arca, a presença de Deus foi tratada como um móvel. Como na casa de muitos, a Bíblia é tratada como um objeto de decoração.
É verdade ou não é? Muitos, inclusive ela é assim, ó, Bíblia Sagrada com uma peça em cima. Às vezes uma iluminação, às vezes um vaso, um pequeno vasinho, uma decoração, uma imagenzinha. E não como algo sagrado que pode trazer total mudança, transformação para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu casamento, para os seus filhos, e assim por diante. O filho de Abinadab morreu porque não foi tratado com reverência. Ele não foi ensinado a tratar a arca com reverência. Ele tocou nela, você leu ali comigo, de forma irreverente. A família de Obed-edom foi extremamente abençoada. Quem está entendendo, por favor? Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Por isso que, às vezes, nós temos o hábito de julgar os outros pela aparência. Deus não. Intenções e motivações. Coração. Coração. E, às vezes, muitos até olham e dizem assim, eu não sei como é que essa pessoa... Não, nem diga isso, porque você não sabe como ela é na intimidade dela com Deus. A reverência e o temor que há, como ela é na particularidade. Hoje nós não temos a arca, nós temos a Bíblia, que é a mesma coisa. Símbolo da presença do Senhor. Porque assim... é como qualquer outro livro que você tem lá, mas assim, é a boca de Deus falando. Só você sabe como você vai tratar isso aqui. O temor, a reverência, o respeito, a seriedade, o valor dessas palavras, o valor delas. O que ela pode trazer para a sua casa. A arca era a presença de Deus trouxe bênção a Obed-edom, as suas terras, a sua família, trouxe prosperidade, trouxe vida, porque sua mulher que não tinha filhos foi abençoada, ao ponto que, quando Davi ouviu falar do que Deus havia feito na casa de Obed-edom, ele se encheu de alegria e de esperança e ele quis ir buscar a arca. Só por ouvir falar o que Deus havia feito na casa de Obed-edom. Passa, por favor. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, diga comigo, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Agora ele se preparou, ele foi estudar para ver como ele podia transportar aquela arca. Antes ele não fez isso. Ele foi simplesmente na emoção, a intenção era boa, mas não da maneira correta. Agora ele foi estudar, foi se preparar, ele sabia que ela tinha que ser transportada por levitas, por homens separados, ele sabia que tinha todo um processo, todo um ritual, tanto é que eles gastaram aproximadamente 6 meses para transportar essa arca. Porque era passos e oferta, 6 passos e um sacrifício, 6 passos e um sacrifício. Mas o ponto que eu quero é que a presença de Deus no lugar errado, onde o povo não respeitava, adorava outros deuses, só trouxe desgraça, como trouxe para os filisteus. Só pragas, doenças, pragas de ratos,
hemorroidas, e aí uma série de outras pragas que vieram. Para onde levava, só pânico, só praga, morte, até que foram consultar e disseram, não, leva e agora também, leva, manda de volta e não manda de qualquer forma, manda com uma oferta. Devolva ela, mas vocês vão devolver com uma oferta. E aí foram preparar oferta, ouro, prata e etc. para devolver, e mais a situação do boi, das vacas e assim por diante. Quando levaram, ela foi colocada na casa de Abinadab. 20 anos ficou lá. Quais os registros de bênção para a vida de Abinadab? Não há. O filho de Abinadab morreu. Por quê? Devido valor, reverência, respeito, lidar com algo sagrado como sagrado. Quando foi levada e deixada na casa de Obed-edom, em 3 meses mudou tudo. 3 meses, a vida daquele homem, a casa daquele homem, tudo na casa daquele homem mudou. 3 meses. Ao ponto de, quando chegou a informação a Davi, Davi se encheu de alegria. Se encheu de alegria, fez festa. E quis ir lá buscar a arca. Não trate a presença de Deus de qualquer maneira. Não trate o que é sagrado de qualquer maneira. O que pode ser transformador, mudar a vida de uma pessoa, se tratado de forma errada, pode ser um grande problema, um grande caos. O que é sagrado é sagrado. As coisas sagradas, espirituais, e quando nós falamos, não estou falando simplesmente de objeto, não. Não estou falando o exemplo da Bíblia Sagrada, eu estou dando também o exemplo da Bíblia Sagrada, que ela não é um objeto de decoração na sua casa, nem na sua empresa. É um objeto sagrado, que deve ser tratado como sagrado, que deve ser respeitado, que deve ser examinado, porque se você não quer errar, você tem que aprender a consultar. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa é a razão da destruição da vida de muitos. A falta de conhecimento. Tratar o que é santo, sagrado, como alguma coisa, como algo qualquer. Mas não é só isso. São as nossas atitudes, a nossa reverência com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. A presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu negócio, pode transformar completamente e muito rápido a minha vida e tudo que eu possuo. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? O que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, aconteceu muito mais em 3 meses na casa de Obed-edom. O que não aconteceu em 20 anos, em 3 meses aconteceu na casa de Obed-edom. É forte isso, não é? Vou fazer só um resuminho, só para fechar o raciocínio e você entender. Passa aqui o estudo 1. Vai lá para o estudo. Israel estava distante de Deus, perdido em adoração de ídolos, precisava de mudança radical. Em 1 Samuel 7, 3, 4, Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, diga comigo, consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos poderosíssimos que dominavam Israel continuamente. Era o povo entrar em desobediência, os filisteus os dominavam. Passa.
Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. A arca do Senhor ficou 7 meses com os filisteus, que foram obrigados a devolver debaixo de pragas. A primeira decisão de Davi foi quando se tornou rei. A primeira decisão de Davi quando se tornou rei foi levar a arca do Senhor. Vamos trazer de volta a arca do Senhor nosso Deus, pois nós não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Enquanto Saul era rei, por isso que Saul também passou despercebido. Saul foi o primeiro rei de Israel e virou nada, porque não se preocupava com as coisas santas. Obed, servo. Edom, vem dos edomitas, descendentes de Esaú. Edom é uma palavra derivada de dom, que significa sangue. Adão, por exemplo, é Adam em hebraico, que significa vermelho como sangue. Obed-edom significa servo do sangue. Obed abriu a porta de sua casinha simples, pobre, que ficava à beira da estrada, era um geteu, então provavelmente de Gate dos filisteus, quer dizer, nem era da descendência de Israel. O mais, diga comigo, o mais improvável de todos, em 3 meses foi absurdamente abençoado com sua família. O mais improvável, em 3 meses foi absurdamente abençoado com toda a sua família. Prosperou altamente, mais tarde com seus filhos se tornaram homens de Deus e Obed, porteiro do templo. Há estudos que até a sua mulher era estéril e a partir dali tudo mudou. 3 meses a arca ficou na casa dele e a vida mudou radicalmente. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, nada mudou e ainda um filho morreu, Uzá. Abinadab nunca deu importância à arca de Deus, que sempre representou a presença de Deus. Nada aconteceu por 20 anos e ainda no final um filho foi morto pelo próprio Deus. Estou fazendo só o resumo do que nós falamos, tá? Obed-edom, o cara mais improvável daquela época, abriu as portas de sua casinha simples, pobre, e em 3 meses sua vida transformou. Abinadab com sua família acostumaram-se com a arca. Era mais um móvel, como de repente a Bíblia para muitos. Obed já desde o início, ou um culto mais um culto também, ou uma ceia mais uma santa ceia também. Entende? Essa é a grande desgraça da vida de algumas pessoas. Por isso que eu falo, quando a pessoa diz eu tenho uma religião, se liberta dela, correndo. Religião não salva ninguém. Corra e se liberta dela, porque você está frito. Se você, a única coisa que você tem é uma religião, você está frito. Obed já desde o início amou, reverenciou e foi muito abençoado. Abinadab com seus filhos se acostumaram com a presença, a arca da aliança de Deus. Tanto os edomitas como os filisteus eram inimigos de Israel. Golias era de Gate. Estamos falando de alguém rejeitado pela sociedade da época, humilhado pelos chamados povos de Deus, os israelitas. Não morava na cidade, mas à beira da estrada. No início, Obed-edom não era ninguém, um simples homem do campo. Apesar de Abinadab ter sido um levita, ele não soube adorar a Deus. Você é Abinadab ou Obed-edom? Não cochicha não. Fica aí essa pergunta. Você é Abinadab, que já se acostumou com as coisas sagradas, que não trata com o mesmo temor e reverência as coisas santas? Ou Obed-edom, que trata com total reverência, temor? Nós já falamos sobre isso, nós vemos isso na Bíblia, que é uma coisa muito séria. Outro dia nós trouxemos uma mensagem sobre Geazi, o auxiliar de Eliseu. Quando o filho da mulher chamada Sunamita morreu,
Eliseu disse assim: ó, está aqui o meu cajado, e está aqui minha capa, leve e coloque sobre o menino. E ele foi na frente. Eram instrumentos sagrados. Na mão de Geazi não funcionou, não teve resultado, porque não era um homem consagrado. Entende o que eu quero dizer? Não era um homem consagrado. Ainda que a pessoa tenha algo sagrado, se ela não é consagrada, não tem resultado. A mesma arca que esteve na casa de Abinadab, esteve na casa de Obed-edom. Por que ela não funcionou, não trouxe bênçãos para a casa de Abinadab? E em tão pouco tempo trouxe para a casa de Obed-edom. Entende que isso é algo interno? É algo interno. É algo que nós devemos parar com muita seriedade, com muito temor e nos examinar, refletir profundamente. Qual o meu grau de temor, de reverência, de respeito com as coisas de Deus? Como eu tenho tratado o sagrado, símbolo da presença do Senhor? É a boca de Deus falando. Qual atenção eu dou a ela? Porque a minha vida depende disso. Pode trazer tantas bênçãos, por isso que às vezes a gente vê, eu tenho na minha família, tem gente que eu não consigo entender, eu posso falar isso, porque eu tenho gente na minha família que são cristãos e gente que são evangélicos há mais tempo do que nós, e a vida está um caos. É desgraça em cima de desgraça. E quando eu olho para a minha vida, para a vida da minha família, quanta coisa maravilhosa Deus tem feito, isso tem a ver com o coração, isso tem a ver com reverência, isso tem a ver com seriedade, porque a mesma palavra pode transformar a vida de uns e não causar nenhum efeito na vida de outros. Os mesmos ensinamentos podem ser transformador para uns e sem poder algum para outros. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho gente na minha família, gente que começou primeiro, que estão destruídos no fundo do poço. Só desgraça acontece. E às vezes você olha, né, para outros tão abençoados. Isso realmente tem a ver com o que nós estamos vendo hoje. Você é Abinadab ou Obed-edom? Resultado tem a ver com o nosso interior. Quando nós falamos, eu disse agora há pouco, Coríntios fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se cada um examinasse a si mesmo, ninguém precisava ser julgado. Então nós deveríamos adquirir o hábito de dizer, não precisa me examinar não, deixa que eu me examino profundamente, porque eu só tenho essa vida. E eu não quero brincar com a única vida que eu tenho. Eu sei como eu quero terminar os meus dias. Eu quero terminar bem. Eu quero terminar abençoado, eu não quero terminar mal. E a gente sabe que depende do que nós estamos fazendo hoje. Do que nós estamos plantando hoje. Do que nós estamos cultivando hoje. Qual o temor? Qual a reverência? A seriedade? E a mesma coisa transferimos para os nossos filhos. A reverência, o temor, seriedade. Tenha temor. Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Nós temos a oportunidade, hoje, nessa quarta-feira, se você puder, feche seus olhos, por favor, para que você não se distraia.
A diferença, eu sempre digo que a diferença entre cada um de nós é muito pequena. Mas a pequena diferença que temos se torna muito grande. E às vezes essa pequena diferença está no temor que há em nós. Como nós tratamos as nossas atitudes, a nossa fé. Se em 3 meses a presença de Deus na casa de Obed-edom trouxe tantas bênçãos, tantas mudanças, tantas. E em 20 anos, na casa de Abinadab, não trouxe nada. 7 meses na terra dos filisteus, só desgraça para os filisteus. Mais 3 meses na casa de Obed-edom, abençoou sua família, abençoou os seus negócios, trouxe prosperidade, abundância, fertilidade. A presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu negócio. A presença de Deus, com devido temor, respeito, reverência, pode trazer bênçãos imensuráveis, transformações extraordinárias, mudanças incríveis. Não é mais ou menos o que Deus quer. Ou é, ou é. Às vezes a gente diz que tem temor, mas o temor a gente diz que respeita, mas muitas vezes não é com aquela devida reverência. E escute o que eu digo, pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Muda tudo. Que a presença de Deus na sua casa seja como na casa de Obed-edom. Que a presença de Deus na tua família seja como na família de Obed-edom. Davi foi influenciado. Davi, que era um homem tão abençoado, ficou encantado quando soube, se encheu de alegria e quis ir buscar a arca, ou seja, ele quis ir buscar a presença de Deus para levar para o seu reino. Ele quis ir buscar. Que as pessoas possam ver a presença de Deus na tua casa, na sua vida, e elas queiram buscar essa mesma presença e levar para a vida delas, levar para a casa delas, levar para o negócio delas, porque vê o quanto isso tem feito a diferença na sua vida. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ser como Obed-edom. Eu não quero ser como Abinadab. Eu quero ser como Obed-edom e assumo um posicionamento realmente de tratar com devido temor, reverência,
o que é sagrado. Tem uma Bíblia sagrada na sua casa? Chega hoje e certifique-se como essa Bíblia está. Ela não pode ser mais um objeto, um móvel da tua casa, um objeto de decoração da sua casa. Não, não pode. Ela não é um objeto de decoração. Ela é a presença de Deus. A presença de Deus vai trazer bênção, vai trazer luz, vai trazer paz, vai trazer saúde, vai trazer prosperidade. Aquilo que você mais necessita, a presença de Deus vai trazer para a tua vida. Chega lá hoje. Olhe como está essa Bíblia. É a presença de Deus, é a boca de Deus. Abra. Quando você abrir e ler, saiba que a boca de Deus foi aberta para falar com você. Você vai receber instruções, direções, que não tem como não dar certo, que não tem como não funcionar, que não tem como não trazer bênçãos extraordinárias para a sua vida. Essa oração é sua. Se Deus fala conosco é porque há necessidade. Muitos ainda estão como Abinadab, talvez não tratando com a devida honra, o devido respeito, o devido temor, reverência, o que representa o santo, o sagrado, o especial, o abençoado, aquilo que vai trazer bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Fala com o Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser um Obed-edom. Obed-edom foi o improvável. Eu não entrei nos detalhes, mas nem de linhagem, era discriminado. Família dos filisteus, de Golias, da descendência de Golias, daquela geração. E foi um homem que recebeu de coração aberto, que Deus encontrou sinceridade, reverência, temor, e abençoou demais os 3 meses, e também não parou por ali, porque depois ele seguiu, foi um instrumento no templo do Senhor, sua família, e assim por diante. Diga a Deus que você quer a presença dEle na sua vida. Diga a Deus que você quer a presença dEle na sua casa. Eu quero a presença do Senhor na minha família. Eu quero a presença do Senhor, meu Deus, no meu negócio. Eu preciso da presença do Senhor, porque a presença do Senhor vai trazer bênçãos. Viu? A presença do Senhor vai trazer bênção para a sua vida. Essa oração é sua. Sem timidez, esqueça que tem alguém do seu lado, não se cale diante de Deus e simplesmente diga: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença na minha casa. Eu quero a tua presença no meu casamento. Eu quero a tua presença, ó meu Deus, na minha família. Eu quero a tua presença no meu negócio. Eu quero a tua presença, porque a tua presença, ela traz bênção. A arca era a presença do Senhor, a presença do Senhor traz bênção para a tua vida. Se a presença do Senhor estiver na tua vida, você vai ser abençoado. Se a presença do Senhor estiver na sua casa vai ser abençoada. Se a presença do Senhor estiver no seu casamento, o seu casamento será abençoado. Se a presença do Senhor estiver no seu negócio, no seu financeiro será abençoado. Aonde a presença do Senhor estiver, ali vai estar a bênção. Então diga a Deus, rasga o teu coração e diga: eu quero a presença do Senhor na minha vida, Senhor. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Eu quero a presença do Senhor na minha casa. Eu abro o meu coração, Senhor. Eu não quero ser um Abinadab, eu quero ser um Obed-edom. Eu não quero ser como Abinadab, Senhor, que tem algo tão poderoso, tão transformador, e deixa passar a oportunidade. Lembre-se que o tempo e a sorte pertencem a todos, e às vezes somos nós que estamos jogando fora as oportunidades,
deixando passar oportunidades incríveis, extraordinárias, de sermos tão abençoados. Da bênção de Deus trazia tanta bênção, tantas bênçãos para nossas vidas, para os nossos lares, para a nossa família, para os nossos negócios. Aí está o segredo de uma vida abençoada. Aí está o segredo de uma vida bem-sucedida. Que muitos possam ser motivados, inspirados, por olhar para a tua vida e ver o que a presença de Deus tem feito na tua vida. Que elas queiram buscar a presença de Deus, daquilo que está sobre a tua vida. Como Davi quis lá na casa de Obed-edom buscar a arca, para levar para o seu reino, porque viu o quanto Obed-edom havia sido abençoado. Que as pessoas possam ir buscar a presença de Deus, porque estão vendo o quanto você tem sido abençoado, quanta coisa maravilhosa tem acontecido na sua vida, quantas mudanças tem acontecido na sua vida, o quanto você mudou, o quanto você tem sido honrado, abençoado por Deus. Convida a presença de Deus para a tua vida. Diga a Deus: eu quero, Senhor. Eu quero, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso da tua presença na minha casa. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Rasga o teu coração. Vai mudar tudo. Você pode ter certeza que vai mudar tudo. Os resultados vão mudar. Todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Tudo que te pertence será abençoado. Então diga: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu quero que a tua presença entre na minha vida de forma abundante. Eu quero que entre na minha casa de forma abundante. Eu quero que entre no meu casamento, no meu negócio de forma abundante. Eu preciso, Senhor. Vai, Senhor, sonda os corações, sonda os corações, sonda, Senhor, sonda, porque eu tenho certeza que muitos recebem essa palavra, Senhor, de coração aberto, e diz: eu quero, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção, eu preciso, Senhor, eu preciso da tua presença. 3 meses, mudou tudo. 3 meses a presença de Deus na casa de Obed-edom fez uma reviravolta lá, fez um reboliço lá. Esse Deus não mudou, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que pode fazer uma grande reviravolta na sua vida, que pode mudar completamente tudo. Aleluia.